Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, deputado Fausto Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso Senado Federal. Eu queria, senhor presidente, antes de fazer minhas perguntas, fazer uma manifestação aqui sobre aquela questão de ordem, fora de ordem, apresentada pelo nosso prezado líder do governo há pouco, para tentar justificar a omissão do presidente da República, em tendo sido devidamente avisado da ocorrência de uma irregularidade, de uma ilegalidade, não ter tomado nenhuma medida. Primeiro, é de causar espécie. Essa afirmação do deputado Luiz Miranda foi feita na sexta-feira passada. Só hoje, o líder do governo, aproveitando o espaço da CPI, vem trazer uma explicação. E uma explicação, no meu ponto de vista, completamente sem fundamentação. O deputado disse que o presidente da República teria dito a ele que ia acionar o diretor-geral da Polícia Federal para investigar aquela denúncia. E o presidente não desmentiu essa colocação. E agora vem com a desculpa completamente sem fundamento para criar uma versão da sua omissão. É bom lembrar que aqui foi dito pelo líder do governo que no dia 22 o presidente teria determinado ao ex-ministro Pazuello que fizesse essa apuração. Primeiro, esse governo não gosta de registrar o que faz. Tudo é na base da comunicação oral. Isso tinha que ter um registro. O presidente da República mandando ao ministro um documento para que ele procedesse à apuração. Isso já fala muito mal diante da possibilidade disso ser verdade. É mais provável que seja mentira. Segundo, o ministro Pazuello passou vários dias quase que como um zumbi. Ele não era mais ministro e, ao mesmo tempo, o outro não era. O novo não tinha sumido. E no dia 23, o ministro Pazuello saiu definitivamente do ministério. Então, essa conversa de que o presidente da República mandou ele apurar, isso é para tentar justificar a omissão do presidente em ter tomado uma iniciativa efetiva para mandar apurar aquilo que foi denunciado pelo deputado Luiz Miranda. Eu queria fazer esse registro porque estão querendo limpar, não é, a trilha da omissão do governo federal. Mas, senhor deputado, eu queria começar perguntando a Vossa Excelência. Vossa Excelência disse aqui, chegou finalmente ao ponto de dizer que não tinha proposto o indiciamento do governador. Mas, num determinado momento, Vossa Excelência justificou que isso não tinha acontecido pelo fato de que a Polícia Federal já estaria fazendo essa investigação e esse indiciamento. Mas eu lhe pergunto, entre essas pessoas que estão indiciadas aqui pela CPI da Assembleia Legislativa do Amazonas, existem pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal? Sim, senador. Então, Vossa Excelência teve um tratamento de dois pesos, duas medidas. Permita explicar. Dois pesos, duas medidas. Foi esse o meu entendimento. Alguns que a Polícia Federal estava investigando e indiciou entraram na relação do indiciamento da Assembleia Legislativa e, no caso do governador, que estava sendo investigado e indiciado pela Polícia Federal, ele não entrou nesse rol. É isso? Senador, das 18 pessoas que foram presas nas 3 operações da Polícia Federal, 14 foram indiciadas pela CPI da Saúde. O que aconteceu? Nós iniciamos uma investigação, que foi a investigação dos respiradores na loja de vinhos, e nós interrompemos a investigação no momento que nós tomamos conhecimento
de que a Polícia Federal havia tomado o caso e isso seria uma investigação em sigilo. Então, para que a gente não atrapalhasse as investigações em segredo de justiça, só um minutinho, nós entregamos todas as documentações para a Polícia Federal. O que foi apurado até o momento em que nós investigamos, essas pessoas em que nós encontramos a materialidade para indiciar foram indiciadas. Então você teve informação da Polícia Federal que o governador estava sendo investigado em sigilo? Não, senador. Que havia uma investigação da Polícia Federal sobre aquele tema. Mas quem lhe falou? Senador, houve uma operação. Não. Houve uma operação. A operação foi depois saiu. A operação saiu tudo. Nós não sabemos que o governador seria investigado. Nós sabemos que havia uma investigação sobre aquele tema e a CPI decidiu que, para não atrapalhar a investigação daquele tema que chegou posteriormente ao governador... Mas veja... Só para explicar, Vossa Excelência. No item 6.1 desse documento, desse relatório, está dito lá: houve uma ação orquestrada para lesar o erário do Estado do Amazonas, desviando recursos públicos destinados à saúde e, mais do que isso, ao combate à pandemia de Covid-19 no Estado e na capital Manaus, utilizando agentes públicos do alto escalão do governo do Estado para viabilizar o esquema ilícito. Aí eu fico pensando o seguinte: talvez o governador do Amazonas esteja com o mesmo problema do presidente da República, que ele disse que não sabia disso, que pode ser que nos ministérios tem muita gente, tem muita obra, tem muita coisa, essa desculpa esfarrapada. Mas veja, aqui fala agentes públicos do alto escalão do governo do Estado. Seria possível alguém ocupando essa posição cometer tantas irregularidades, tantos possíveis crimes, como está sendo dito, sem o conhecimento e sem a anuência do governador do Estado? Senador, para o senhor entender um pouco do meu Estado, nós ouvimos diversas testemunhas. Essa pergunta que Vossa Excelência acabou de me fazer, eu fiz a todos os depoentes que foram ouvidos na CPI, e eles negavam veementemente. Então, como é que você investiga essa mentira? Porque eu concordo com Vossa Excelência, eu tenho convicção de que o governador tinha conhecimento de tudo. Eu tenho essa convicção, mas eu preciso provar no âmbito do relatório. A CPI precisa provar no âmbito do relatório essa conexão. Para provar, foram necessários instrumentos que só a Polícia Federal tinha, como interceptação telefônica. Deputado Luiz, deputado Fausto Júnior, indiciamentos são indícios. Você indicia e caminha para os órgãos competentes. Mas é preciso só materialidade. Um minutinho, deputado. Vossa Excelência só fala quando eu permitir. Por favor. Indiciar uma pessoa quando você diz que o alto escalão do governo do Estado do Amazonas tinha envolvimento, Vossa Excelência, por indícios, você indicia, no seu não julga. Indiciado eu já fui, eu estou indiciado. Só que eu nunca fui denunciado, deputado, e não tenho nenhuma condenação. As ilações que Vossa Excelência fez e faz, nós vamos esclarecer isso até o final da CPI. Mas vai ser uma tranquilidade nós esclarecer. Indiciar são indícios, que aí o senhor encaminha. Vossa Excelência tem tangenciado em relação ao governador o tempo todo. E depois eu vou explicar a razão. Não vai ficar por isso mesmo. Nós vamos explicar a razão e como nós vamos proceder a investigação em relação ao porquê que o governador do Estado do Amazonas não foi indiciado por Vossa Excelência. Daqui a pouco eu vou mostrar para Vossa Excelência. Senador, eu gostaria de uma manifestação. Mais uma vez eu estou sendo ameaçado. Não. Mais uma vez eu estou sendo ameaçado, porque o objeto da minha convocação foi de testemunhar em relação ao relatório. Excelência, não foi de investigar meu relatório. Só um minutinho. Não é isso. Então foi de investigar meu relatório. Senador Humberto, só um minutinho. Eu vou pedir a Vossa Excelência e vou pedir a compreensão dos companheiros, colegas senadores, para que eu faça algumas perguntas a ele, baseado no não indiciamento do governador. Tá? Porque a CPI irá tomar as providências, porque aí sim o Amazonas é nossa razão de investigação. É nossa razão de investigação. Presidente, só pediria que aguardasse o senador Humberto concluir o tempo dele, e aí na sequência Vossa Excelência faz
Eu queria, na verdade... E nós outros ficamos mais para frente. Eu queria, na verdade, deputado Fausto, não há nenhum impedimento de a Assembleia Legislativa retomar essa investigação. Não. É nesse sentido que eu faço aqui um desafio à Vossa Excelência, de que seja o idealizador e primeiro signatário da realização de uma segunda CPI, que inclua, inclusive, os fatos que aconteceram depois de setembro e que são tão graves quanto, especialmente o que aconteceu no mês de janeiro. Veja, por exemplo, no mês de janeiro, no mês de dezembro, o governador tomou a decisão de promover uma espécie de lockdown, especialmente em Manaus. Esse lockdown, ele recuou disso aí, de forma covarde, porque houve pressão de comerciantes, de empresários, mas eu creio que as maiores e principais de integrantes do Congresso Nacional, como o deputado Eduardo Bolsonaro, como a deputada federal Bia Kiss, como o deputado federal Osmar Terra e o próprio presidente da República, que pressionou. Isso é algo que a Assembleia Legislativa do Amazonas precisa investigar. Por que é que o presidente, que o governador do estado do Amazonas recuou de uma decisão que teria sido fundamental para se impedir a tragédia que aconteceu lá na cidade de Manaus? Então eu faço esse desafio a Vossa Excelência. Uma outra questão que eu gostaria de lhe perguntar é: por que é que o governo do Amazonas decidiu desmobilizar aqueles hospitais de campanha? Teve a ver com as investigações que estavam sendo feitas. Aqui foi dito, tanto pelo Eduardo Pazuello quanto pelo secretário executivo deles, que foi um pedido do governador do governo do Amazonas. Por que é que isso aconteceu? Isso não é um elemento importante para a Assembleia investigar numa eventual nova CPI? Posso responder, senador? Claro. No momento da CPI, ainda estava em atividade a CPI quando o hospital de campanha da Newton foi fechado. A justificativa dada pelo governo na época foi pela redução do número de casos, mas a justificativa que também com certeza pesou, e aqui é uma suposição, não posso afirmar porque é uma questão de foro íntimo do governador, mas todos os contratos que foram firmados, na verdade, as prestações de serviço que foram firmadas no hospital de campanha da Newton foram através de processo indenizatório sem cobertura contratual. Já havia um anúncio do governo do estado naquele momento que ele não iria pagar. Então imagine um fornecedor trabalhando com a certeza de que ele não receberia o pagamento. Então eu acredito que essa insegurança jurídica que ficou naquele hospital de campanha com certeza influenciou bastante nessa decisão. Mas a verdade é que o hospital de campanha da Newton era um hospital, senador, de 400 leitos, que recebeu em 90 dias 388 pacientes. Então foi praticamente muito mal utilizado ou não utilizado. É uma razão a mais para que se faça essa investigação. Eu quero concluir aqui a minha fala dizendo que eu saio satisfeito porque recebi de Vossa Excelência o compromisso de mobilizar a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para fazer uma investigação sobre todas essas coisas nebulosas que permanecem e principalmente esse episódio que redundou em tantas mortes evitáveis na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, além daquela crise humanitária terrível que foi a da ausência de insumos, em particular do oxigênio. Agradeço a Vossa Excelência. Senador, lhe agradeço também.